Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e a minha formação em terapia cognitivo-comportamental foi pelo Ambulim, que é o Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria da USP, Universidade de São Paulo. E também tenho formação na parte de terapia em terapia comunitária pela Universidade Federal do Ceará. Então, qual a importância da tarefa de casa na terapia cognitivo-comportamental? Então, essa é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, nesta parceria entre a Universidade Paulista e nós da Vida Mental, onde sou diretor. Então, a importância da tarefa de casa na terapia cognitivo-comportamental é como algo fundamental, ou seja, ela é uma parte integrante e não opcional. Muito importante lembrar disso, porque algumas vezes o paciente tem a impressão que é apenas a ida ao consultório, à clínica, ao ambiente de atendimento, 1 ou 2 vezes por semana, e o aproveitamento depende exclusivamente daquela abordagem presencial. E não, a tarefa de casa é uma parte integrante do processo de desenvolvimento, amadurecimento, transformação, evolução e prosperidade desse paciente para aquelas questões que foram definidas como aquelas a serem tratadas. É o desenvolvimento de habilidade. Na terapia cognitivo-comportamental é fundamental que entre um atendimento e outro, que este paciente execute, realize, tente, ensaie, teste tarefas, proposições que na terapia anterior foram colocadas em consenso com o terapeuta e que para o próximo atendimento serão avaliadas, refletidas, discutidas, vai receber feedback, pedir feedback. Então, a tarefa de casa é uma parte integrante e que, em não sendo executada pelo paciente, o propósito da terapia cognitivo-comportamental, que é de intensa participação ativa do paciente, fica prejudicado. E aplicação no mundo real. Óbvio que algumas questões, se não a maioria delas, que são tratadas no set e no consultório, elas não podem ser ali replicadas. Então, cabe no ambiente do consultório uma simulação, roleplay, um ensaio, um teste, uma demonstração, mas é a atuação do paciente no seu dia a dia com o propósito de executar o que foi tratado que vai gerar a transformação neste processo terapêutico proposto. O papel ativo no processo terapêutico. Às vezes também, já aconteceu, até engraçado, em algumas supervisões com os nossos pós-graduandos, e até pós-graduados, de falarem que o paciente não entendia que ele tinha um papel ativo. E aí, algo muito simples, olha que interessante. E aí, nós na supervisão falávamos, mas você, terapeuta, falou de diferentes maneiras que ele, como paciente, estava participando de uma modalidade terapêutica que ele tinha um papel ativo para a obtenção de resultados? Porque às vezes é tão óbvio e tão claro para nós terapeutas que a abordagem que estamos tratando, o paciente precisa ser ativo, que nós nos esquecemos ou falamos de maneira não tão enfática para o paciente esta condição, que trata-se de uma modalidade psicoterapêutica em que a participação ativa dele entre os atendimentos para executar o que foi tratado é imprescindível, indispensável, como parte necessária para a obtenção de resultados. Então, fique esse alerta. Parece ser um alerta bobo, mas que esse terapeuta, que eu tenho lembrança até hoje, a partir do momento que ele passou a esclarecer, e não só no primeiro atendimento, repetidamente, que tratava-se de uma abordagem que o paciente precisava participar ativamente, ele teve muito mais adesão. E diminui sintomas, melhora o humor e autoeficácia. Então a tarefa de casa é muito gostoso. Nossa, é muito gratificante. Quando o paciente começa a fazer as tarefas de casa e que ele chega para um atendimento posterior dizendo que já se percebe que as pessoas do seu relacionamento já comentam, que outras pessoas que há muito tempo não tinham contato já veem que ele está em algum nível mudado em relação ao comportamento ansioso, em relação
à expressão afetiva de humor, em relação à condição de resolver os seus próprios problemas de maneira independente. Nossa, a terapia cognitivo-comportamental é muito gratificante nesse sentido que, em pouco tempo, com a aplicação correta das técnicas e da metodologia, que nós vamos ensinar, ensaiar, trabalhar, discutir na nossa pós-graduação, traz resultados muito rápidos e efetivos para os pacientes. E promove o interesse sobre sentimentos, pensamentos e comportamentos. Também como eu gosto, quando o paciente, ao longo do tempo, vai espontaneamente, sem o estímulo da nossa parte terapêutica, relatando que passou a perceber emoções que eu ouvia falar que existia, mas que nunca tinha percebido o sentido e vivenciado em si. Quando ele relata que passou a resolver problemas que ele nunca imaginou que poderia fazê-lo de maneira independente. Quando ele fala que conseguiu avançar em relacionamentos que ele não imaginava e que conseguiu fazer e até estar surpreso. Portanto, a modalidade de terapia cognitivo-comportamental é extremamente estimulante para o terapeuta, porque o terapeuta tem a clara sensação de estar exercendo o seu papel profissional na transformação pessoal do seu cliente. E exemplos de tipo de tarefas: ativação comportamental, de quem, por exemplo, estava recuando, esquivando de assinar um cheque em função de fobia social, de ser constrangido. Ele passa a ter uma atitude ativa de, sim, fazer o cheque, ainda que isso custe tremor, custe boca seca. Monitoramento de pensamentos automáticos. Essa é uma atividade muito fundamental. Um dos ensinamentos que o paciente precisa ter, ensaiar, tratar, aplicar, é reconhecer seus pensamentos automáticos. Avaliação e respostas aos pensamentos automáticos. E aqui, mesmo que o paciente diga que não precisa registrar por escrito, porque tem condição de lembrar, insista. O paciente deve fazê-lo por escrito. Solução de problemas. Ou seja, a solução de problemas é inclusive uma técnica em que ensaia-se no consultório, no ambiente terapêutico, e depois o paciente aplica na prática. E como é transformador. Habilidades e comportamentos também devem ser cobradas, exigidas, e por parte do paciente escrito e demonstrado. E biblioterapia, que é aprender através da leitura direcionada para a resolução do seu problema e a preparação para a próxima sessão. Portanto, algumas tarefas de casa foram colocadas aqui e eu diria que a preparação para a próxima sessão deve ser o ponto final de qualquer tarefa de casa. É imprescindível que para um ótimo resultado terapêutico, que o paciente, entre o seu último atendimento e o seu próximo, ele tenha a construção, a aplicação, a efetivação de questões que foram tratadas na sessão anterior. E que nessa próxima sessão ele demonstre com muito estímulo por parte do profissional que ele já aplicou a técnica, que ele já teve melhores resultados, que ele já amadureceu e está cada vez mais independente. Enquanto em algumas abordagens terapêuticas não se trata e nem se discute a independência do paciente, na terapia cognitivo-comportamental nós somos muito enfáticos em fazer com que o paciente esteja o tempo inteiro sendo estimulado, supervisionado, com feedback, para que ele passe a ficar independente de maneira cada vez mais precoce. E a revisão de tarefa. Quando o terapeuta, existe também alguns terapeutas imaturos do ponto de vista da aplicação técnica, que deixam de verificar a tarefa que foi trazida pelo paciente. Então, revisar a tarefa é um papel fundamental do terapeuta para demonstrar a valorização da atividade. Ou seja, o paciente fica entusiasmado quando recebe feedback, ainda que com chamada de atenção, obviamente entre aspas. Ou seja, reforça o empenho do cliente, reforça o trabalho fora da sessão, que é fundamental para a obtenção da meta que é proposta na terapia, traz novos materiais, ou oferece novos materiais, o terapeuta, verifica se foi feito o conteúdo, a reação.
Enfim, a terapia cognitivo-comportamental, ela traz aí vários aspectos que permite ao terapeuta realizar um trabalho via metodologia, com aplicação de técnicas, com excelentes resultados. Para saber muito mais sobre o nosso curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, tem esse link que eu acessei e que também está aqui abaixo do seu vídeo. Lá vai abrir no site da Unip, então acesse aqui abaixo do seu vídeo. Vai abrir o site da Unip com muitas informações. Primeiro, tem aqui o telefone 0800, onde podem fazer contato para esclarecimentos de questões pedagógicas, ou seja, dos temas que constam no curso, informações sobre o pagamento à vista, que é uma condição especial, e vários alunos querem saber como tratar de questões sobre documentos, questão financeira, diretamente com a Unip. Fiquem à vontade. Tem 2 telefones, um 0800 010 9000, um telefone fixo, 11 2166 1066. Para você que trabalha durante o expediente, que tem dificuldades por motivos diversos de fazer contato por telefone durante o expediente, pode tirar suas dúvidas através de 2 e-mails, atendimento.pos@unip.br ou ouvidoria.pos@unip.br. Legal também que tem uma política de desconto. Alguns candidatos perguntam sobre possibilidade de desconto. Então, a Unip tem programas muito legais de descontos para ex-alunos da instituição, como também para profissionais das empresas conveniadas. E mais do que isso, nós temos aqui para os nossos interessados, se há alguma dificuldade financeira, não deixe de fazer contato conosco. Teremos prazer em vermos a melhor maneira de resolver. Facilitamos para os nossos alunos que, para fazer a nossa pós-graduação, que temos muito orgulho de divulgar, porque já ministramos há vários anos nessa parceria com a Unip, com excelentes resultados. Então, nós vamos levá-lo a um outro patamar profissional, tanto para deixá-lo mais reconhecido pelos seus pacientes, que vão perceber uma aplicação mais aprimorada de técnicas, de recursos, metodologias. Inclusive, vários alunos, ainda durante a pós-graduação, já relatam para nós que passaram a ter, em função da aplicação do conhecimento adquirido em cada encontro, já passam a ter mais respeito, consideração, remuneração por parte do paciente e o próprio paciente passa a indicar mais. Além do respeito adquirido com os pares, em que aí, depois dessa habilidade, os pares passam a mandar mais pacientes, a ser mais indicado, convidado para palestras, congressos, entrevistas, enfim. A pós-graduação é um trampolim para reconhecimento e status, melhor remuneração e um grande orgulho também da nossa pós, que os nossos professores trazem e discutem em sala de aula as questões teóricas mais atualizadas e avançadas e que já testaram no campo de trabalho. Assim temos psicólogos que atuam no consultório particular, fazem consultoria, ministram aulas. Temos médicos psiquiatras, psicoterapeutas que atuam em hospital psiquiátrico, em clínicas de dependência química, com supervisão de grupos, enfim. A terapia cognitivo-comportamental traz amplos recursos de trabalho, até porque, felizmente, é uma metodologia terapêutica altamente eficaz, resolutiva para o paciente, para o profissional de saúde. Então, para muitas e muitas outras informações, podem entrar em contato direto comigo. Eu, como coordenador do curso, teria o maior prazer de recebê-lo, tanto lá pessoalmente, como também aqui, já para tirar suas dúvidas administrativas, pedagógicas, financeiras. Podem me escrever no lobo@vidamental.com.br, como podem me ligar e também passar o WhatsApp no 11 99622 8835. E mais, fiquem à vontade também para fazer contato com a nossa competente equipe através do e-mail cursos@vidamental.com.br e também por WhatsApp. Muito obrigado. Então, este é o nosso curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Será um grande prazer tirar todas as suas dúvidas aqui
para facilitar a sua matrícula na nossa pós-graduação. Então, nos vemos lá na Unip, realizando o curso de pós-graduação e nos elevando para um outro patamar profissional. Muito obrigado, um forte abraço meu, Eldio Lobo, como coordenador, em nome das equipes Vida Mental e Unip. Até lá no curso e vamos adiante!